né? Quem tiver alguma dúvida e quiser anotar as perguntas, logo após a fala do Humberto, nós teremos um painel com os 3 expositores. Então fiquem à vontade, né, para perguntarem. A gente sabe que a fé, em todos os seus níveis, né? Ela é uma das coisas que salva mesmo. Acho que a palavra correta é essa. A fé, ela salva. A fé com equilíbrio, com sabedoria, a fé raciocinada, auxilia muito mais também. Essa música que eu vou tocar agora, ela fala disso. Queria que vocês ouvissem com tranquilidade. É uma música calma também, para a gente retomar, né, os trabalhos. E de agora para frente a gente vai perceber que realmente um dos caminhos que a gente vai precisar seguir é justamente o caminho da fé. Então vamos lá. As águas onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. As águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor.
em tua presença, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós mais uma vez agradecemos ao Teuler e agora nós vamos convidar o Humberto, que vai abordar o tema depressão na visão da bioenergética. Bom, gente, vamos lá, né? Todo mundo de barriguinha cheinha? Deu para encher a barriga? Se não deu, daqui a pouco, quando terminar, a gente pode voltar lá. Acho que sobrou bastante bolo, bastante biscoito lá. A gente pode acabar de fazer uma, né? Fazer um restauranté lá. Seguinte, gente. Aquela dinâmica que eu fiz de trocar os corações. Quem não encontrou o coração para trocar? Levanta a mão, por favor. Ixi, Maria, muita gente não encontrou. Bom, gente, não tem problema não, tá? Como eu disse, era uma dinâmica. O objetivo era que nós nos conhecêssemos. Tem muita gente que, né, não se conhece aqui. São, na verdade, dois objetivos essa dinâmica. A primeira é nós nos interrelacionarmos, nos conhecermos. Nós temos aqui muitas pessoas que são espíritas, mas também temos muitas pessoas que são católicas e muitas pessoas que são evangélicas. Talvez tenha pessoas de outras religiões também, de outras, né? Ou talvez ateus, não sei. Então, um dos objetivos dessa dinâmica era exatamente a gente, né, trocar, né, informações sobre um e outro e tal. O outro objetivo, que também era importante, tem a ver exatamente com o tema que a gente vai discorrer aqui hoje. E eu não vou falar agora, que quando chegar na hora apropriada eu vou dizer para vocês. Mas não se importem com a questão de quem não conseguiu trocar o coração, não se importem não, porque a dinâmica mesmo, o objetivo era mais a troca mesmo de informação, de saber quem é você, de onde você é e tal, essas coisas assim, né? Vamos lá então, gente. O que é bioenergética? Quem sabe o que é bioenergética, levanta a mão, por favor. Nossa, mãe, nenhuma mão levantada, uma mão, a Adrisa levantou a mão, a outra nossa amiga ali também levantou a mão, beleza. Que bom então que eu trouxe esse conceito de bioenergética. A bioenergética, gente, conceito de dicionário, tá? Bioenergética trabalha com as energias da vida, energias da vida. No universo tudo é constituído de energia. E no homem esse elemento está profundamente ligado à respiração, que por sua vez está conectada com os processos que envolvem os movimentos de nossa musculatura. Continuando o conceito, tudo que envolve energia corporal se reflete na mente, da mesma maneira que mobiliza os eventos que ocorrem no organismo físico. A bioenergética permite assim a compreensão da forma de expressão corporal de cada um, por meio da prática de exercícios que alinham ações corporais, mentais e espirituais. Gente, eu trouxe aqui hoje, nós procuramos, né, trazer aqui hoje a visão da psicologia, a visão da medicina, e eu venho trazer aqui agora a visão da bioenergética.
Isso não é um concurso de quem tem a visão mais correta, ou quem tem a terapia mais correta, a melhor terapia, ou quem está certo e quem está errado. Não é isso. O objetivo nosso aqui é trazer visões diferentes. Como a psicologia pode ajudar a quem tem esse problema de depressão. Como que a medicina pode ajudar a quem tem esse problema de depressão. Como que a bioenergética pode ajudar a quem tem esse problema de depressão. Assim como tem outras áreas, mas se a gente fosse pegar todas as áreas do conhecimento, a gente ficar aqui uma semana e não íamos encerrar. Então nós trouxemos 3, nosso objetivo é trazer 3. Não no sentido de dizer, essa é melhor do que aquela, é no sentido de dizer, olha, nós temos essa maneira de tratar, essa maneira de tratar, essa maneira de tratar. Vamos nos dar as mãos e ajudar quem tem o problema com essa perspectiva, mais com essa perspectiva, mais com essa perspectiva. O objetivo aqui é de integração, gente, e não de dizer, a minha maneira é melhor do que a sua, nada disso. Assim como eu falei no início, nós não viemos aqui com o intuito de falar sobre religião, absolutamente. É no intuito de falar, olha, como que as áreas do conhecimento humano podem ajudar nesse problema terrível que é da depressão. Então, seguindo aqui. Energia, vocês viram que antes que se fala sobre energia, que é a energia da vida, bioenergética, então é energia. Então vem a palavra energia. E toda vez que a gente ouve a palavra energia, qual que é a primeira ideia que vem na nossa mente? Eletricidade. Exatamente. Geralmente, gente, não estou falando todo mundo, mas geralmente a primeira ideia, quando se ouve falar de energia, a primeira ideia que tem de energia de luz, né? Faltou energia, na verdade, faltou luz, faltou energia, está tudo relacionado. Mas como que essa energia vem acontecer? Nós estamos aqui trazendo, gente, a parte científica, uma explanação científica da bioenergética, tá? Como que ela pode nos ajudar no caso dos casos de depressão. Essa energia que hoje nós estamos vendo aqui nas luzes e tal, como que ela acontece? Como que acontece essa energia? Basta só apenas você apertar o botãozinho lá do interruptor e ela acontece. Que mágica é essa que acontece? E vocês vão lembrar aqui então das nossas aulas, né? Nós vamos lembrar das nossas aulas de 1º grau, 2º grau, nem existe mais, já mudou o nome, né? Mas na nossa época era 1º grau, 2º grau, não é não, Ricardo? Vamos lembrar o seguinte, tudo começa ali, ó, na nascente da água. Essa energia que a gente tem toda aqui, que faz tudo isso, mover isso tudo, o alto-falante, a caixa de som, o laptop, tudo isso, a energia que nos dá a luz, tudo começa aqui. Claro, é só um exemplo, tá, gente? Tem outras formas de energia também, mas vamos dizer uma delas, né? Então começou ali com essa fonte de água, no nascente. Aumentou um pouquinho, cresceu e se tornou um rio. Esse caso de rio, esse rio, por exemplo, é um rio de meandros, que é um rio caudaloso, faz várias curvas. Esse rio, você pode canalizá-lo e pode levar a mover esse moinho, que a água vem, faz mover esse moinho, é uma das formas que você pode utilizar o rio para transformá-lo em energia. Aí nós temos um outro tipo de moinho, já mais industrializado, aqui já é um moinho mais de madeira, mais rústico, e no produto final aqui, esse moinho vai mover essa pedra aqui, vai ser jogado aqui os milhos aqui e tal, e vai moer e vai ficar aquela farinha, né? Vários produtos que podem ser moídos com a força dessa água que veio do rio. Entretanto, nós temos rios bem grandes, e esses rios bem grandes, eles podem ter quanto maior é o rio, maior a força, a capacidade que ele tem. Esse rio pode desaguar numa cachoeira, numa cascata, que faz um cenário muito bonito e tal, mas em termos de energia, ficou a água do mesmo jeito. Ou você pode pegar esse rio e pode passar por um processo artificial, no qual, depois desse processo, ele vai transformar energia diferente daquela energia inicial que tinha quando ele estava só na fonte dele, na nascente. Essa água passa pelas turbinas. Aqui nós temos 2 exemplos de turbinas. Os engenheiros aí sabem muito bem como é que isso funciona, né? Temos uma turbina de uma maneira, outra de outra. São 2 tipos diferentes de turbinas. E ao rodar essa turbina aqui, vai se produzir energia, que vai ser transportada da usina hidrelétrica para as casas, para onde a gente está, até chegar aqui a gente, e vai chegar finalmente a esse estado de energia que nós vimos, que é a energia elétrica. Gente, mas
Você é tão básico, Humberto. É básico. Mas onde eu quero chegar é básico também. Mas às vezes a gente não pensa muito que é básico. É básico, mas a gente não pensa que é básico. Aí quando eu falo e vou explanar, as pessoas, olha, mas não é que faz sentido, não é que é básico, mas a gente não pensa muito sobre isso. Onde que eu quero chegar? Nós vimos aí que nesse movimento da energia, nós temos o transporte e a transformação. Ou seja, o que era só água, foi transportado, foi modificado e foi transformado nessa energia que nós temos aqui. Era só água antes. O que isso tem a ver, gente? Da mesma maneira que nós temos a energia que nasceu naquela nascente, foi transportada, transformada, e hoje nós temos, é transferida, né? ela se torna essa energia elétrica que nós temos, em todo o planeta nós vemos essa transformação. Em todo o planeta nós vemos a transformação de energia. Energia está em todo o planeta. Essa mesa que está aqui tem energia, essa caixa de som tem energia, as paredes têm energia, essa cadeira tem energia, eu, você, todos nós temos energia. Tudo que existe no universo tem energia. Daí, próximo slide aqui, não só no planeta, mas no universo inteiro. O universo inteiro possui energia? Não, o universo inteiro é energia modificada. Aqui uma energia na forma de cadeira, uma energia na forma de microfone, energia na forma de mesa, energia na forma de constituição humana, ser humano. Esse universo inteiro, essa toda energia que está presente no universo inteiro é chamada de FCU, significando fluido cósmico universal. Toda a energia do universo, ela é transformada e se manifesta em tudo. Porém, tem uma diferençazinha básica entre energia ativa e energia passiva. Vou explicar. Essa cadeira tem energia passiva. Nós, seres humanos, os animais, as plantas têm energia viva, energia ativa. Então, a diferença, por exemplo, uma madeira, por exemplo, né? A madeira, ela não por si só, madeira, vamos dizer que já está morta, não que está na planta, né? Um pedaço de madeira que foi cortado, está ali, está morto. Por si só, ela não produz energia. Porém, se você colocar mais uma madeira, mais outra madeira, vai empilhando, e chega uma faísca ali, o que vai acontecer? Vai virar uma fogueira. Esse fogo produz energia? Claro que produz. Nossos alimentos antigamente eram cozinhados dessa maneira, e tem muita casa ainda, né, nos lugares mais afastados, que ainda continuam sendo cozinhados com a energia de uma fogueira, de um fogo. Essa energia é uma energia passiva. Nós, seres vivos, seres humanos e seres vivos, não só seres humanos, hoje na nossa posição de categoria de reino hominal, que nós participamos, mas também o reino animal e também o reino vegetal possui energia ativa. O que é energia ativa? Eu consigo trabalhar e produzir essa energia e movimentar essa energia. A cadeira não. A madeira que eu falei não. Se não tiver um fogo ali para iniciar, ela vai ficar a madeira do mesmo jeito para sempre, vai até apodrecer e desintegrar. Então ela precisa de algo que impulsione para que essa energia seja liberada. Os seres vivos, nós seres vivos, tanto no reino animal, vegetal, animal, hominal, o nosso reino, animal e hominal, nós possuímos energia ativa. Qual a diferença? Nós temos a capacidade de fazer por nós mesmos, pela nossa iniciativa. Então nós, seres humanos, possuímos também energia. Aliás, corrigindo, nós não possuímos energia, nós somos energia. E essa energia, gente, da mesma maneira que ela pode ser transportada, trabalhada transformada, nós também temos a capacidade de transformar, de fazer transportar essa energia que nós possuímos, que nós temos, que nós somos. Aqui tem a imagem da mão, simbolicamente seria uma energia, né, saindo dessa mão, mas não só a mão, o nosso corpo inteiro. Aqui nós estamos colocando a mão só como um exemplo, mas é o corpo inteiro. O que eu quero dizer com isso, gente?
Antes de passar para próximo slide. A diferença básica entre a energia que nós vimos lá saindo lá do rio e chegando até aqui em forma de luz, é que quando nós temos a intenção de utilizar essa energia para ajudar alguma pessoa, aí que entra esse próximo slide. Entra uma coisa que faz toda a diferença, que é o sentimento de amor. A faca é boa ou ruim? Eu sempre gosto de usar esse exemplo porque ele é perfeito. A faca nem é boa nem ruim, depende da utilização que você vai fazer da faca. Você pode pegar uma faca e matar uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, pode pegar a faca, fazer uma cirurgia e salvar a vida de uma pessoa. Né, Fred? Então, o Fred aqui que não deixa me mentir sozinho, né? Então, gente, a energia é a mesma coisa. Você pode utilizar a energia para fazer coisas ruins e pode utilizar a energia para fazer coisas boas. E isso é que faz toda a diferença. Isso é que faz da bioenergética e da proposta nossa aqui de fazer a diferença na vida das pessoas. Lembra que eu falei no início? Nós não vamos falar de religião, e eu não estou falando de religião. Nós estamos falando de conduta moral. Como que eu, como ser humano, posso ajudar o outro ser humano que está passando por um problema sério, problema que pode levá-lo até mesmo ao suicídio, como que eu posso ajudá-lo? E aí, esse coração faz toda a diferença. Gente, quando nós falamos de bioenergética, nós podemos, tem várias maneiras de você utilizar a bioenergética para você ajudar as outras pessoas. Eu venho trazer aqui um exemplo, uma maneira de você usar dentro da bioenergética, uma maneira de você ajudar outras pessoas, que se chama magnetismo. Agora eu vou perguntar para vocês, eu tenho certeza que mais mãos vão se levantar. Quem sabe o que vem a ser magnetismo? Levanta a mão, por favor. Ah, beleza, já tenho quase que a metade das pessoas agora. Pelo menos já melhorou um pouquinho. Na primeira pergunta quase ninguém sabia o que era bioenergética. Então, gente, magnetismo nada mais é do que a bioenergética em ação, mas não exclusivamente, é uma das maneiras de você utilizar a bioenergética para ajudar as pessoas. Como todo mundo sabe, ou deveria saber, no nosso planeta nós temos uma camada externa do planeta, que é a camada de fluidos, né, camada fluídica do planeta, que é chamada de magnetosfera. Então, todos esses fiozinhos azuis que vocês estão vendo, é uma camada que existe no planeta, que a olho nu a gente não consegue ver. Nós sabemos por causa dos equipamentos que nos comprovam isso. E é exatamente devido a essa magnetosfera que nós não explodimos por causa da irradiação solar. Essa magnetosfera é o nosso... uma couraça que protege o nosso planeta da irradiação solar a mais forte. A gente pega um pouquinho de radiação, mas bem leve. Se não fosse essa proteção que o planeta tem, não existiria vida aqui. A irradiação solar seria muito forte. Entretanto, assim como o planeta possui essa camada de energia externa, o nosso corpo humano também possui essa camada de energia. Que ela não é só externa não, tá, gente? Aí, quando eu falo externa, ela está no nosso todo, mas ela também se exterioriza. Ela vai além do nosso corpo. No caso do planeta, a mesma coisa. Ele está dentro do planeta também, mas ele se exterioriza. Então, essa parte de fora não quer dizer que não tenha também essa energia dentro também. E da mesma forma, nós seres humanos, nós temos também uma camada energética que nos circunda. Novamente, religião? Não. Isso é ciência. A ciência já comprova isso. Nós temos equipamentos que conseguem comprovar isso, essa camada energética. Nós temos, no caso, essas duas figuras, essa de cá, essa aqui é uma foto. Esse azulzinho que a gente vê é exatamente a energia que está sendo emitida por essa pessoa que está aqui. Aqui é um desenho, aqui é uma foto. Essa camada energética que o nosso corpo tem, que nós possuímos, se chama aura. É a nossa biosfera, ela se chama aura. E o que isso tem a ver com ajudar as outras pessoas? A gente vai chegar lá. Vamos dizer que nós temos então uma figura feminina ali, que tem a aura dela, tem a camada energética dela, e do lado de cá temos um homem que tem a sua camada energética também. Então, gente, antes da gente prosseguir aqui, nós temos aqui as perguntas e respostas, tá? Os papeizinhos aqui. Ao final a gente vai ter um painel. Então, quem quiser fazer pergunta, é importante que venha aqui, pegue o papel, escreva no papel para depois trazer para a gente, tá?
para esse painel no final. Então nós temos a figura feminina que tem a sua aura, tem a sua energia, e temos a figura masculina que tem a sua aura, tem a sua energia. Afastados como eles estão ali, eles estão trocando energia? Talvez até um pouquinho, né? Porque dependendo da camada energética, às vezes para a distância você consegue também trocar energia. Mas é muito pouca, muito assim, irrisória, né? Entretanto, vamos ver como é que a próxima figura. Beleza, obrigado. A outra figura nos traz. Eu sei que todo mundo vai falar assim: ah, que lindinho. Vocês tem que fazer, viu, gente? Olha que beleza. Ah, que lindinho. Pois é. Em vez de colocar dois seres humanos se abraçando, eu preferi colocar os esquilinhos ali, porque fica mais, né? Então, gente, a figura anterior, os dois separados. Nessa figura agora, os dois se abraçando. Está havendo uma troca de energia aqui, gente? Sem dúvida, não é? Você gostou? Eu sabia que você ia gostar. Toda menina que gostou, eu tenho certeza. E os homens que falaram falaram porque eu fui pedir para falar, porque o homem geralmente não fica. Não, mas tem homem que é sensível também, né? Né, Teolia? Tem homem que é sensível também, né? E tem que ser sensível mesmo, né? Tem que ser um machão mais sensível. Não tem nada de errado em ser sensível. Então, gente, nós temos uma diferença básica entre o abraço comum e o magnetismo, o tratamento magnético. Então eu estou desenvolvendo para trazer para vocês aonde que eu quero chegar. Falando da energia, falando dos corpos que têm energia, todos os corpos têm energia, nós também temos energia, para chegar aqui no tratamento magnético. Então nós temos uma diferença entre o abraço comum e o tratamento magnético. E essa diferença é o seguinte: num abraço comum, como a gente viu lá dos dois esquilinhos, ou duas pessoas que se abraçam, há troca de energia? Ah, não há? Vocês concordam comigo que há troca de energia. Mas existe alguma intenção de curar, de melhorar ou de amenizar a outra pessoa quando você simplesmente dá um abraço? Não. Você simplesmente está com saudade da pessoa, tem muito tempo que você não vê, você vai lá, ah, que bom que você está aqui, que você veio, que bom como foi hoje no início do seminário, que bom que você veio e tal, né, tia linda? Ele te deu aquele abraço gostoso. Pois é, houve troca de energia? Houve. Houve intenção de curar? Não. Simplesmente houve uma troca de energia. E essa intenção de curar é que faz toda a diferença, num tratamento magnético, que é que eu vou trazer para vocês aqui agora. Para falar dessa diferença, eu vou trazer algumas historinhas para vocês. Vou tentar ser bem rapidinho, porque nosso tempo já está, né, 30 minutos, 25 minutos quase, para a gente terminar. E cada história dessa, a gente vai trazer uma exemplificação, onde eu quero chegar no final. Tá? Primeira história, algumas das pessoas que eu vou trazer aqui, eu posso falar o nome, alguns são até conhecidos por todos vocês, mas alguns eu não posso falar o nome por questões de privacidade, tá? Vocês vão entender isso. Primeira pessoa que eu vou trazer aqui para vocês, eu acho que muita gente conhece. Se não conhece, deveria conhecer. Vocês conhecem essa pessoa aqui? Esse carinha aqui? Esse é o cara, não é? Pois é, gente. Esse é o motivo principal da gente estar aqui hoje. Né? Toda ajuda que a gente faz, ela tem um fundamento, ela tem uma razão de ser. E a história que ele nos trouxe, que ele vivenciou, é que é o motivo de tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Porque o nosso objetivo aqui é de ajudar as pessoas. No tempo que ele esteve aqui conosco, encarnado, ele curou algumas pessoas. E eu vou trazer 2 exemplos de cura que ele realizou, para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Primeiro, no cego. Ele mistura lá com barro, saliva, faz aquela mistura, passa a mão nos olhos do cego e cura o cego. Segundo exemplo, no caso da mulher hemorroíça, que também foi uma cura, mas foi diferente. O que tinha em comum nessas 2 curas? Vontade de curar. Mesmo nesse segundo caso? Vocês estão estudando, hein, gente? Beleza, eu te falar. Queria ter uma menina como essa. Seguinte, gente, o que tem em comum nisso aqui, exatamente isso, a intenção. Mas no segundo caso, Jesus nem sabia que a mulher estava lá. Quem me curou? Quem me tocou? Quando você pergunta quem me tocou, é sinal que você não sabe. Se você não sabe quem está te tocando, você não tinha nem intenção de curar a pessoa. Mas ela sabia. Ela sabia, só de tocar as vestes dele eu vou ser curada. Ela teve a intenção de se curar. E ele fala, eu percebi saindo de mim o quê?
Uma virtude. Gente, em português a gente chama garfo, em inglês é fork. Faz diferença? O nome não faz diferença. São nomes diferentes para uma mesma coisa. Virtude, energia. Ele sentiu sair de uma energia, essa energia que transformou, que fez curar a mulher hemorroíça. Senti de mim sair uma virtude. A gente entende, que, claro, tudo, tiveram várias traduções e tal, do hebraico para o aramaico, para o grego e tudo. Pois é, então a gente entende, sentir sair de mim uma virtude, seria eu sentir sair de mim uma energia, e essa energia fez a diferença nela e curou essa mulher, porque ela sabia que só de tocar as vestes dele, ela conseguiria isso. Então, gente, e o que ele nos diz? Ele nos diz, quase momentos antes dele partir, ele nos diz o seguinte: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Gente, vamos pensar sobre isso. O que ele fazia? Entre um monte de coisa, ele não curava? Curava. O que ele está querendo dizer com isso? Então quer dizer que eu posso curar também? Posso. Mas Humberto, é você que está dizendo isso? Não. É a doutrina espírita que está dizendo isso? Não. É Allan Kardec que está dizendo isso? Não. É o próprio Jesus. E a gente tem que acreditar nisso, gente, porque se a gente não for acreditar nessa coisa bem básica, em que mais que a gente vai acreditar? Então, esquece Jesus, então, parte para outra proposta, vai ser ateu, vai ser outra, esquece Jesus, se a gente não acreditar nisso. Então, nós podemos curar então? Sim, podemos curar, tanto que ele mandou os discípulos, vão de 2 em 2 e curem as pessoas e tal, e depois, mais tarde, alguns voltaram e falaram: mestre, nós não estamos conseguindo curar. E aí vem aquela parábola da montanha, se você da figueira, figueira não, do grão de mostarda, obrigado, exatamente. Se a fé de vocês não conseguiram, porque vocês não tiveram fé suficiente. Se vocês tivessem fé suficiente, vocês falariam para essa montanha: sai daqui, vai para lá, e ela iria. Então a gente tem que acreditar que a gente pode, gente. Não é misticismo isso, não é religião isso. Isso é conduta moral de vida, independente da religião. Independente da religião. Essa que é a beleza da coisa. Podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então agora eu vou contar uma outra historinha. Isso. Outra historinha para vocês. Desse rapaz aqui. Quem já já conhece essa imagem desse rapaz? Ali conhece, quem mais conhece? Aqui conhece, lá atrás. Opa, já tem bastante gente conhece. Pois é, o nome desse rapaz aqui é Jacó Melo. Eu o conheci em Boston, fazendo um dos seminários que a gente fazia da doutrina espírita lá em Boston, ano 2000 ou 2002 parece, entre 2000 e 2002 que eu o conheci. Eu fui produzir um seminário com ele, ele era o palestrante, e ele veio nos falar sobre o magnetismo, e ele conta a história dele, palestrante espírita, com muita experiência em palestras e tudo, passista. A mãe dele era presidente da casa espírita que ele frequenta, em Parnamirim, no norte do Brasil, e com muita experiência, passista, sempre foi passista desde criança, ou seja, tinha muita experiência. Ele era o coordenador da parte de passes dentro da casa espírita que ele frequentava, portanto ele tinha muito conhecimento sobre passes e tudo, e palestrante. E ele foi convidado para fazer uma palestra sobre o quê? Depressão. Procurou, estudou, juntou casos, juntou tudo, fez a palestra e chegou em casa, não estava se sentindo bem. Ele sentiu que estava faltando alguma coisa. Mas eu procurei, eu pesquisei e tal, dei o melhor de mim e tal, está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, Senhor. E aí ele orou a Deus: Senhor, me mostra, por favor, me mostra o que está faltando. Eu sinto que está faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é, me mostra. 2 dias depois, ele acorda num estado profundo de depressão. Profundo. Alguém aqui já conheceu ou conhece alguém em um estado profundo de depressão? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. Pois é, porque tem um estado profundo de depressão e tem aquela depressão que não chegou ainda no fundo do poço, aquela que você consegue mascarar. Mas aquela fundo do poço não tem como mascarar, porque você está debilitado, você está de cama. Não tem como você mascarar. Você não quer saber de nada, nada para você tem sentido mais, tem graça. Ele entrou de uma hora para outra, naquele estado fundo do poço de depressão.
Ou seja, cuidado com as coisas que a gente pede para Deus, né? Porque ele costuma acatar o nosso pedido e mandar para a gente. Isso aconteceu, gente, para que ele conhecesse o que é a depressão. Obrigado. O que é a depressão. E ele nos conta no livro dele, esse livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Ele nos conta como é que foi, 42 dias em estado profundo de depressão, a amargura, a angústia dele. Amigos dele, da casa espírita que ele treinou como passista, iam à casa dele para aplicar passe nele, e ele ficava só pior, só pior, só pior, só pior. Ele fala, tem alguma coisa errada, eu os treinei, eles são os melhores passistas da casa espírita. Estão vindo aqui, ele fala, cada vez que vinha um dia seguinte, vinha um amigo dele para aplicar um passe, pelo amor de Deus, não, porque o passe não resolvia. Enfim, a história é longa, não vou ter tempo para detalhar todos os pequenos detalhes. Passados 42 dias, ele conseguiu finalmente sair desse estado depressivo. Mas o mais importante não é como ele conseguiu sair, o mais importante é o que aconteceu depois. Isso foi apenas para ele sentir o que é a depressão de fato. E que ele fala, eu não tinha nem ideia do que era. É aquela pessoa que, quando fala assim da dor da pedra nos rins, fala, que algumas pessoas falam, é pior do que a dor do parto. Eu falo, minha filha, você está falando dor do parto para mim, eu sou homem, nessa encarnação eu sou homem, eu não tenho ideia do que é a dor do parto. Se você está falando que a dor de pedra dos rins é pior do que a dor de parto, eu posso imaginar, mas não tenho ideia do que vinha a ser. Então ele fala, gente, vocês não têm ideia, eu não tinha ideia do que eu falava. Eu pegava coisas assim na internet, né? Coisa clássica, mas você sentir a coisa é muito pior. Bom, o que aconteceu? Ele então começou a querer tratar as pessoas, ajudar as pessoas. E o primeiro caso de depressivo que apareceu na casa espírita, ele falou, é comigo, eu vou tratar esse cara, vou dar o melhor para ele. E aplicou um passe nele, e pôs as mãos e tal, e rezou, orou e tal, e aquele passe demorado, e tal, dando o máximo possível que ele podia dar para a pessoa. E os pacientes na casa dele, como aqui na nossa casa, nós temos todo um acompanhamento, um fichário, que a gente faz uma entrevista no paciente antes do passe, e uma entrevista depois do passe, para ele dizer o que está sentindo depois do passe. Na semana seguinte, o paciente voltou, e ele trouxe através da esposa dele, porque ele mal falava, a esposa dele relatou, foi a pior semana que eu tive. Ele falou, mas não é possível, eu dei o melhor que eu podia, fiz tudo direitinho, pior semana que podia. E ele falou, alguma coisa está errada. O que eu fiz? Ele foi e analisou tudo que ele fez, que era tudo documentado. Vamos tentar mudar então, porque muitas vezes a ciência, ela é assim, você tenta uma coisa, não dá certo, você aprende das duas maneiras, você aprende quando não dá certo e aprende quando dá certo. Quando não dá certo, você fala, não vamos fazer mais não, porque desse jeito não dá certo, vamos tentar outra coisa. Aí outra coisa deu certo, talvez seja por aqui. Então é dessa maneira que a ciência vai se ajustando e evoluindo. Semana seguinte ele falou, olha, eu vou aplicar tudo diferente agora então, em vez de impor as mãos, eu vou apenas fazer dispersivos, que são movimentos rápidos, não vou fazer imposição nenhuma de mão, vou apenas fazer dispersivos. O paciente veio, dispersivo, semana seguinte o paciente veio, foi a melhor semana que eu tive na minha vida. Ele falou, é por aí, então a chave então é dispersivo, e ele começou a tratar pacientes com dispersivo. Esse senhor que ele estava tratando, que foi arrastado, porque ele também não queria, foi a esposa que o levou e tal, com pouco tempo depois saiu completamente do estado de depressão e voltou à atividade normal. Inclusive ele era católico, não era espírita, e tem outros detalhes da vida dele, mas não vem ao caso aqui de falar, porque senão não vai estourar o tempo aqui. Importante então a respeito disso, a depressão ela pode ser tratada e pode ser ajudada de várias formas. O que eu estou trazendo aqui agora é uma das maneiras de se ajudar em casos de depressão. Estou querendo dizer então que você vai fazer um tratamento de depressão e você pode esquecer todos os remédios, esquecer a consulta com o psicólogo. Não, nada disso, gente. É uma das maneiras de ajudar, é uma somativa de forças. Tá? Nós não estamos querendo aqui dizer que o nosso aqui é o melhor, só o nosso resolve, pode esquecer o resto, e aqui que dá certo. Não, é uma somativa de forças. Depressão e suicídio. A gente sabe que grande parte dos casos de suicídio decorrem da depressão, né?
E um dos meus objetivos aqui hoje é exatamente tratar essa questão, enfocar essa questão do suicídio. Eu vou trazer alguns casos aqui. Por que eu estou trazendo aqui uma ideia, uma proposta de trabalho, e como que eu cheguei até essa proposta de trabalho? Um primo meu, há uns 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais, policial federal, casado, 2 filhos, tudo tranquilo, de repente pegou a arma, botou a arma no pescoço, deu um tiro. Faleceu? Não. Ficou mais de 1 ano de cama, em coma. Depois veio a falecer. Mais de 1 ano, quase 2 anos. Depois, conversando com a minha prima, ela falou: não, Berto, ele tinha depressão, mas aquela depressão mascarada, que você não falava que tinha. Pô, todas as festas de família estavam lá, com a gente, conversando e tal, beleza, mas ela falou: não, a gente que estava próximo dele, a gente sabia disso. Questão de 2 meses atrás, talvez um pouquinho mais, um rapaz sai de Caravelas, do bairro Caravelas, e toma cianureto, do lado da minha casa, exatamente, fisicamente do lado da minha casa, na pista de caminhada do Cariru. O cara me sai lá do Caravelas, para suicidar do lado da minha casa. Um amigo nosso me chamou para fazer uma visita ao primo dele, que estava internado no hospital em Fabriciano. Berto, vamos lá para a gente fazer uma visita, porque ele está mal lá e tal, tentou suicídio. Esse rapaz de Caravelas, ele tinha acho que 17 anos, vocês lembram, acho que por aí 17 anos. Esse primo, 14 anos, acho que 14 anos, menor. Fomos lá fazer a visita para ele, conversamos, aplicamos um passe nele e tal. Depois fomos à casa da mãe dele, que a mãe dele não estava no hospital na hora. Conversando. Evangélica, ela, de família evangélica, ela falou: Humberto, já é a 7ª vez que ele tenta. E ele falou com a gente no hospital: eu vou tentar de novo até eu conseguir. Conversando com a mãe dele, ela fala: eu cheguei, ele estava pendurado, umas cordas de fio elétrico, parece, e foi o tempo de tirá-lo e tal, mais um pouquinho não dava tempo. E ela falou: quando aconteceu a primeira vez, eu me desesperei, eu não sabia a quem recorrer, eu não sabia a quem pedir socorro. Isso que me marcou muito, do meu primo e do outro. E a gente pode ir para frente, eu tenho certeza que alguns de vocês aqui têm casos semelhantes a esses. O importante disso tudo, gente, não é trazer o caso, o importante disso tudo é trazer uma coisa que é o seguinte, agora a gente está indo para o final da minha palestra. Sim, tem as outras entidades, como a Ariane trouxe muito bem, explanou bastante, muito bem explanada a palestra dela. Ariane, por sinal, parabéns, muito obrigado, eu adorei, eu conheço a Ariane, gente, daqui da casa, mas não como psicóloga. A primeira vez que eu vejo a palestra dela, fiquei impressionado, e ela foi joia, 10 mesmo. Fredão, sua palestra foi dessa também, só que a do Fred eu já conheço mais de pé, o Fred eu já conheço de outros carnavais. Então, gente, eu sei que todos nós temos histórias como essa. Sim, tem os órgãos que são de ajuda, mas independente desse ou daquele órgão, o que eu estou falando, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo para ajudar as pessoas? Será que eu não posso ajudar também? Sim, tem os órgãos que ajudam, tem as entidades que ajudam, mas e eu? Porque, gente, o suicídio não é uma coisa que a gente vê no jornal, que aconteceu lá no norte do país, lá em São Paulo. Não, gente, está acontecendo do lado da nossa casa, e cada dia mais, infelizmente. Então a minha proposta para vocês aqui hoje é a seguinte. Antes da proposta, pergunta 880 do Livro dos Espíritos. Isso é só para a gente ilustrar a necessidade que a gente tem de fazer isso. A pergunta é o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta que a espiritualidade nos traz: o de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer sua existência corporal. Direito à vida, gente. Então nós estamos com a proposta de criar esse grupo de pessoas intitulado SOS Vida. Até mesmo o nome, ele pode ser alterado.
A gente tinha que dar um nome, então não demos um nome. Inicialmente eu pensei em SOS Suicídio, mas falaram, não, essa palavra é muito pesada e tal, vamos colocar SOS Vida, que é mais leve e tal. Então, bom, ficou SOS Vida. Qual o objetivo desse grupo, gente? Nos reunir para sentar as pessoas interessadas em ajudar a comunidade aqui, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, não preciso de ir muito mais longe. E esse grupo vai então definir o que fazer, como proceder. Então, claro, eu tenho algumas ideias, mas eu não quero trazer aqui uma ideia já pronta, nós vamos fazer isso, não, cada um vai trazer a sua ideia, cada um vai trazer a maneira de como pode ajudar. Ah, mas eu não quero me comprometer em fazer visitas, porque eu acho que eu não consigo isso, tudo bem, essa não é a única maneira de ajudar. No dia das visitas, que nós vamos fazer as visitas ao hospital, ou à casa da pessoa, a pessoa pode ficar na casa dela fazendo orações, enviando energia positiva, essa é uma maneira de ajudar também. Então, por que você não pode? Ah, eu não posso, meu trabalho não permite, eu tenho meu filho, tenho meu marido e tal. Tudo bem, se você não pode se comprometer em participar das visitas, você pode ajudar enviando energia positiva no dia das visitas. Então existem N possibilidades de se ajudar. A minha proposta aqui hoje, eu vou pedir às meninas, né, a Gabi e a Júlia, para passar aqui para vocês, cada um vai passar de um lado. Caso vocês queiram participar desse grupo, vocês colocarem o nome nessa folha, tá? Elas vão passar aqui, então, isso. Não, o telefone eu já tenho na lista já. Na lista lá tem o telefone. Só o nome, basta só o nome mesmo, tá? E aí eu vou entrar em contato com vocês, talvez o WhatsApp, então a gente vai marcar um dia para a gente vir conversar. E nesse dia, nessa primeira reunião, a gente vai definir como vai ser isso. Então eu não estou trazendo ideia preconcebida, tá? No grupo a gente vai definir o que vai acontecer. Por isso, não tem ainda uma linha de atuação, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o grupo vai decidir. O que é mais importante, gente, é que a gente faça alguma coisa, porque, sim, tem já outros órgãos que fazem, mas então, por causa disso eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada, não vou ajudar, não vou procurar ajudar da minha parte. Eu não posso falar por vocês, eu não posso fazer isso, eu não me permito fazer isso. Pensando sobre esses casos que aconteceram, meu primo, o rapaz de Caravelas que via tomar cianureto do lado da minha casa, eu estava tomando banho outro dia, depois que já aconteceram essas coisas, pensando sobre isso, e me veio essa coisa, olha, eu não posso não fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a minha proposta aqui hoje, mais do que falar sobre depressão, falar sobre casos, sintomas, isso e aquilo, seria o seguinte: o que nós vamos fazer, o que eu vou fazer, sabendo desses dados todos, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, quem quer que seja o meu irmão, de qualquer religião que seja, independente disso, para ajudá-lo, para tentar trazê-lo de volta. Quero dizer com isso que nós vamos evitar todos os suicídios? Não. Quer dizer que nós vamos curar todos os casos de depressão? Não. Mas se a gente curar 1, 2, 3, já fizemos a nossa parte. O importante não é o número de casos que a gente vai curar, ou quem a gente vai curar ou deixar de curar. O importante é a gente fazer a nossa parte. Então essa é a proposta que eu deixo aqui para vocês. A gente vai passar agora para a parte do painel. Sim, sim. Nós temos o nosso tratamento magnético aqui, às quartas-feiras, de 7h30 às 9h30, tá? Mas o tempo não permite mais falar sobre, senão a gente vai estourar e não vai dar tempo de fazer o painel. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta, durante o painel a gente pode entrar em mais detalhes, como que é o trabalho de magnetismo. Mas para ilustrar, gente, eu gostaria de chamar aqui à frente, 2 minutinhos só que ele vai tomar, tá? Eu gostaria de chamar aqui à frente um amigo nosso, Marcelo, que ele veio nos trazer o testemunho dele. Ele quando ficou sabendo do seminário, ele se propôs aí, foi ele que ofereceu. Humberto, se você quiser, eu vou dar o meu testemunho para vocês, sobre o trabalho do tratamento do magnetismo que nós fazemos aqui na casa. Ok, Marcelo, por favor, então. Eu tenho 10 segundos. Não, uns 2 minutinhos. Só cortando o tempo. Bom, gente, boa noite, né? Bom, falando aqui, eu estive aqui no centro por um problema, né, que passei. Eu já tive algumas
os problemas ligados à ansiedade e tudo. E aí aqui foi o... Eu acho que assim, aqui culminou e resultou na cura que eu vejo que foi uma cura efetiva. Agora, é igual o Humberto falou, é uma somatória de coisas, né? Psicoterapia, o medicamento, é tudo... a pessoa não pode ter resistência, né? É muito importante apoio da família, religião. E agora uma palavra, uma coisa que eu vejo assim que a chave é a palavrinha mágica, vamos dizer assim, é o autoconhecimento mesmo, assim, que quando a gente se conhece, a gente aprende a descobrir as nossas necessidades, né, o que a gente precisa, se é atividade física, se é uma religião, família, trabalho, amigos. Então, assim, investigar, por exemplo, aconteceu uma situação, investigar, parar e pensar, bom, o que eu estou precisando? O que está faltando? E nesse momento é importante ter muita paciência, né? A gente não tem muita paciência com os outros, mas eu acho que com a gente tem menos paciência ainda. Que a gente vê, pô, estou errando de novo eu estou fazendo esse negócio, não acredito que eu estou fazendo isso e tal, e fico emburrado. Hoje mesmo minha noiva estava emburrada com ela mesma situação, e a gente vê isso repetindo. Então, assim, eu gostaria, assim, o Humberto falou, eu nem sabia do projeto, do projeto que você está propondo, né? Eu já estou me disponibilizando a ajudar. Eu vejo assim, eu diante de uma situação, eu optei por continuar sempre. Continuar a persistir. Falei, não, vamos em frente. E eu quero uma coisa que eu quero para mim, eu quero ser um exemplo, né, para as pessoas e poder ajudar as pessoas mesmo a realmente se descobrirem, as pessoas a encontrar o caminho, né? Que realmente você vê, né? Igual, bom, eu acho que eu já estourei o tempo também, né? Mas você para e vê depois, lá na frente, você vai montando assim, nossa, já esperei aqui, esperei. Que aí quando vem um próximo, você pensa, não, peraí, eu já passei por uma coisa muito mais difícil, então isso aqui não precisa fazer tempestade de copo d'água, né? Mas enfim, é isso, no que eu puder ajudar, eu vou estar aqui, né? E mais isso, obrigado. Bem, pessoal, enquanto o Humberto organiza aí, eu tenho 2 avisos. No dia 25/3, nós vamos realizar aqui no GEC o Domingo das Massas, de 12 às 14 horas. Custo do ingresso individual, R$20. Então, ficam todos convidados. E nós temos a oportunidade de almoçar aqui ou de levar o marmitex. Então, dia 25/3, de 12 às 14 horas. Quem interessar em comprar o ingresso, a Fernanda está lá. A Fernanda está aqui com os ingressos, então já podem procurá-la. Um outro convite é um estudo na próxima terça-feira, dia 27/2, animismo nos fenômenos mediúnicos. Isso vai ser realizado lá no GELP, Rua Tucanuçu 729, no bairro Vila Celeste. A expositora vai ser a tia Linda. Então ficam também todos convidados para participar desse estudo na próxima terça-feira, a partir das 20 horas. Agora nós vamos passar para a última parte dos nossos trabalhos, que é o painel. Quem tiver as perguntas, aí nós vamos convidar o Humberto, Dr. Frederico Schecker e Ariane Borges. E só para identificar o pessoal aí, pessoal de João Molevade, está por aí? Braunas, opa, Coronel Fabriciano, Timóteo, tem alguém de Timóteo?
Alguma outra cidade aí que eu não falei? Na verdade, eu vou até fazer duas perguntas. Fazer uma primeira aí com relação ao magnetismo, né? Porque eu estou lendo o livro Mesmer, estou na metade dele ainda, não terminei. Talvez eu estou até adiantando alguma coisa que ainda não, por não ter o conhecimento, por não ter o livro todo. Mas uma das dificuldades que eu estou percebendo é exatamente a prática de como praticar esses ensinamentos. Você vê os conhecimentos, ele fala toda a história, né, da medicina alopática, do sacerdote. A medicina parece que está muito atrasada, né? Nós poderíamos já estar bem adiantado, fazendo bastante cura, e por interesses financeiros e outros interesses, ela ficou atrasada. E o magnetismo, né, do Mesmer, segundo o Mesmer, que o próprio Allan Kardec também foi um discípulo de Mesmer, né, que estudou bastante, a gente vê que tem grandes oportunidades aí da gente fazer um trabalho muito bom. Só que eu ainda não vi onde praticar e juntar aquela turma para a gente aprender aqueles ensinamentos. O próprio Jacob aí que você falou, eu vejo ele falando ali também, mas também não vejo ainda um ensinamento como praticar os ensinamentos dele, né? E depois para o doutor, se ele só quiser complementar uma pergunta que eu fiz pelo intervalo, até para ter condições de mais pessoas ter conhecimento sobre a questão hormonal. Depois, se você quiser também explicar, que eu tinha perguntado para ele sobre como fazer a aplicação dos hormônios, né, como é que funciona. Depois, se você quiser esclarecer para o pessoal aí, eu acho que é muito interessante também. Beleza, gente. A questão do magnetismo é o seguinte: todo mundo conhece aqui a acupuntura, não conhece? A acupuntura, já ouviram falar? Conhece mais ou menos? Pois é. A acupuntura, como é que funciona a acupuntura? O acupunturista vai tratar o paciente através das agulhas. Ele utiliza as agulhas para chegar até o centro de forças do paciente, e através da manipulação das agulhas, mexe aqui, mexe ali e tal, ele vai trabalhando as energias do paciente. O magnetismo faz a mesma coisa, só que sem agulha. Nós fazemos o raio-x do paciente, passamos as mãos para reconhecer no paciente todos os chakras do paciente, todos os centros de força do paciente. Percebemos qual que é o chakra que está debilitado, ou está desalinhado, ou desarmonizado, que é a palavra mais apropriada, e trabalhamos essa desarmonia energética do chakra do paciente. No caso específico da depressão, nós temos já uma receita do bolo pronta. O Jacó, ele desenvolveu uma técnica toda, que ele desenvolveu. O magnetismo não é dele não, o magnetismo é coisa milenar. Trabalhar a energia é coisa milenar. A técnica específica para a depressão, isso foi ele que desenvolveu. Então nós temos o TDM1, TDM2, TDM3. TDM é tratamento da depressão pelo magnetismo, que tem exatamente os passos que nós vamos cumprir. Nós vamos fazer isso, por tantas vezes e tal. Então ele desenvolveu essa técnica, e ele tem esse livro do tratamento da depressão pelo magnetismo, que fala sobre isso, fala sobre as técnicas e tudo, na qual a gente, aplicando essas técnicas, o paciente vai se reabilitando aos poucos. Os chakras que são ligados à parte corpórea, à parte funcional da pessoa, que são ligados à parte de filtragem, ou seja, fígado, baço, rins, são esses chakras que estão ligados a essas partes, esses órgãos, que são órgãos de filtragem, que são os mais problemáticos. Então, na teoria que ele desenvolveu, no processo que ele desenvolveu, se trabalha muito esses chakras de filtragem, descongestionando esses chakras. Uma vez que esses chakras estão descongestionados, aí a gente começa a fazer a segunda parte, por isso que é TDM 1, 2 e 3. No 1, são apenas dispersivos, para descongestionar esses chakras que estão congestionados. É como se você tem um vaso sanitário que está entupido, e você continua jogando mais coisa para desentupir. Só vai continuar entupindo mais. Então, primeiro nós temos que desentupir o que está entupido, para depois fazer aí depois que já desentupiu, você pode então aplicar os passes concentradores, que são concentradores de energia, que vão fornecer energia para a pessoa. E só finalizando bem rapidinho também a questão do magnetismo. Qual a efetividade do magnetismo? Nós
o magnetismo reconhece que se você não trabalhar a parte energética, ficar apenas na parte orgânica, o paciente tem muita dificuldade de recobrar a harmonia dele. Porque, invariavelmente, as doenças, as enfermidades começam primeiro na parte energética e se somatizam e se apresentam na parte física. Então, se você apenas trata a parte física, mas não trata a parte energética, há uma pseudocura e posteriormente a pessoa pode voltar a ter problema. Um dos casos comuns que a gente percebe isso dentro da alopatia, pacientes com câncer, que você tem um câncer está localizado em um determinado órgão, você tira aquele órgão e agora cura, agora resolveu o problema dele, né? Mais tarde o que acontece? O câncer aparece em outro órgão, e tira aquele órgão e o câncer aparece em outro órgão, ou seja, o problema não estava, a causa não estava na parte física, estava na parte energética, que não foi tratada, não foi trabalhada. Então, essa é uma das amplitudes também do magnetismo. A gente pode falar muita coisa de magnetismo, mas como o tempo não permite aqui, depois no particular, se você quiser, a gente pode trocar mais ideia e tudo, né? Fred, sua parte, por favor. Olha, gente, a reposição hormonal é o seguinte, tem que ser feito por uma pessoa assim, bem entendida do assunto. Como eu estava falando com vocês, a classe médica, ela não entende muito, você conta nos dedos as pessoas que entendem de fisiologia, de bioquímica, e passar hormônio é muita responsabilidade. Olha, eu acho que se for feito de uma maneira correta, de uma maneira ética, a pessoa só tem a ganhar. Eu até não esqueci de apresentar um slide aqui, porque a falta de hormônio, ela não só causa depressão e ansiedade, como também causa sarcopenia, que é a perda de músculo, e aí causa uma série de problemas, limitação em cadeiras de roda, em andador, dores, osteoporose, a questão da memória fica comprometida pela falta do hormônio, e uma série de coisas, problemas cardíacos também. Então o hormônio ele é muito bom quando bem indicado. Agora tem que fazer os exames prévios, para ver se a pessoa tem condição de fazer a reposição hormonal. Um amigo meu definiu, ele é mestre na área de metabologia, né? Ele foi uma mulher lá, ele explica o seguinte: se você quer ser a vovozinha e quer ler livro para o seu neto, então você só precisa de um óculos, você não precisa de fazer reposição hormonal. Agora, se você quer ter saúde, quer ter atividade física, quer levar uma vida normal, quer ter atividade sexual, aí você faça a reposição hormonal, certo? Porque assim, os efeitos são muito bons, mas tem as contraindicações, tem gente que não vai poder fazer. E o que ele diz é o seguinte: na medicina, quando você começa a fazer receita de bolo para todo mundo, a coisa vai dar zebra lá na frente, certo? Mas assim, fazendo uma coisa bem feita, vale a pena, porque a queda de hormônio ela tem uma série de consequências ruins para o indivíduo. Olha, e eu posso dizer o seguinte: se fosse feita uma coisa bem feita, você não ia ver idoso em cadeira de roda, pele e osso, levando essa vida miserável que eles levam, não. Porque assim, eu já trabalhei em vários lugares, já trabalhei em CTI, trabalho no sistema público. Oi? Não, ela está perguntando se tem uma fase ideal para repor o hormônio. Olha, quando acontece a menopausa, que é a última menstruação, e quando a mulher já vem com sintomas de deficiência hormonal, ansiedade, irritabilidade, perda da libido. Então, quando ela já vem com esses sintomas, ela já está em deficiência. E aí a gente faz a ferição hormonal. Hoje a gente pode fazer via sangue ou via saliva também. E aí vai fazer a avaliação dela. Se tiver baixo e bater com os sintomas da baixa de hormônio, aí vai começar a fazer uma reposição hormonal. Vai fazer uma série de exames para ver se ela não tem nenhum tumor, nada que contraindique a reposição hormonal. E aí faz a reposição com controle. E geralmente os sintomas melhoram bem.
disposição, melhora uma série de coisas. A musculatura, por exemplo. Olha, na mulher, os ginecologistas geralmente fazem, certo? No homem, eu acho que a Ana Luísa faz, acho que aqui é na Derma Clínica, o Derma Center aqui no Horto. Tem a doutora Cibele também que faz essa reposição hormonal. Eu fiz o curso ano passado, mas tipo assim, eu estou começando agora, estou me engajando agora. Então assim, tem outros aí que já estão no mercado há mais tempo e que fazem essa reposição hormonal. São esses profissionais, né? Não, mas porque não, realmente eu fiz o curso, mas eu estou começando agora, entendeu? Então eu ainda acho que a gente tem que dar mais estou fazendo mais uns cursos aí, porque eu acho que a reposição hormonal você tem que saber muito de metabolismo, você entendeu? Como eu falei, o caso do vaso sanitário. A pessoa que está com depressão, energeticamente falando, estou falando a parte energética, não é a parte nem médica, nem a parte psicológica. Energeticamente falando, é como se fosse um vaso sanitário que está ali cheio, está impregnado. Se você joga mais papel, ou seja, energeticamente, se você impõe as mãos e coloca mais energia, joga mais energia, só vai ficar mais coagulado, só vai ficar mais impregnado. Então você tem que desentupir primeiro, para depois você doar energia. Então aquela ideia de que eu vou doar o melhor de mim, como foi o exemplo do Jacó que eu falei, que do primeiro paciente, ele pôs as mãos e doou o máximo que ele podia. Ele nada mais fez do que deixar mais impregnado energeticamente o paciente. Então o que o magnetismo faz? Primeiro você desobstrui, e para desobstruir você tem que fazer os dispersivos. Então tem dois movimentos básicos em termos de magnetismo: imposição de mãos, que é o concentrado, são passos concentradores, e dispersivos. O concentrador, o que é? Você doa energia sua para o paciente, mas para esse paciente de depressão vai só concentrando mais. O que já está entupido vai ficando mais ainda. E tem o dispersivo. O que o dispersivo faz? Dispersivo são movimentos rápidos, tá? E que você faz vários movimentos rápidos. Tem o longitudinal, tem o transversal, tem vários movimentos rápidos. Os dispersivos, o que eles fazem? Eles vão desobstruir essa obstrução que está tendo, energeticamente falando. Então, por isso que no TDM1, o tratamento da depressão pelo magnetismo, a fase 1, ele é só dispersivo, não tem concentração. Por mais que você queira ajudar uma pessoa, se você impor as mãos e fizer uma oração para a pessoa, por melhor a sua intenção, e por mais, vamos dizer, amor que você tenha para a pessoa, você está jogando mais papel dentro do vaso sanitário. Então, em se tratando de ajudar uma pessoa, não basta você querer ajudar, é preciso que você saiba ajudar. Isso nas palestras, nos seminários especificamente de magnetismo, eu friso muito bem isso. Por mais amor que você tenha para com seu pai, se ele precisa de uma cirurgia e você não é médico, você não sabe usar um bisturi, não abra a barriga do seu pai, você vai acabar matando. Não é questão de ter amor, você pode ter o maior amor do mundo pelo seu pai, mas você tem que estar habilitado a ajudá-lo, no caso com o bisturi, por exemplo. Se você é um médico, você pode às vezes nem conhecer o paciente, mas você tem a capacidade de ajudá-lo. Então, gente, a questão, mas o amor só não faz a diferença. Sim, amor é importante demais, mas amor apenas não basta, você tem que ter o conhecimento técnico, e é isso que o magnetismo nos dá. O nosso grupo básico, nós estudamos 3 anos e meio, só estudando, para depois a gente abrir para o tratamento magnético. Nós formamos magnetizadores no nosso curso. Nós formamos o curso para formar magnetizadores de 1 ano, toda semana, durante 1 ano. Mas Humberto, não pode ser um cursinho de 1 semana? Não, gente. É 1 ano de aprendizado, porque é coisa séria. Manipular energia é coisa séria. Você pode ajudar, mas você pode estragar também. É a mesma coisa de uma pessoa com um bisturi na mão. Por que um médico não se forma em 1 semana? Não, são 6 anos e mais residência, mais não sei o que, mais não sei o que, não, Fred? Por que, gente? Você tem que aprender a usar o instrumento. E quando se tratando de energia, se você não souber usar a energia, você pode estragar mais do que, mesmo querendo ajudar. Então a questão não é só querer ajudar é muito importante, é fundamental. Mas é importante que nós saibamos como ajudar. Joélio. Muito bem, vamos botar a menina para falar também.
Sim. Na verdade, gente, a hipnose clínica, né? A hipnose é a mesma que vocês conhecem, essa questão de induzir a pessoa a um estado de relaxamento profundo e que você vai propor a ele ter determinadas ações, né? A hipnose, gente, ela é usada negativamente como show business hoje em dia. Você vê que em Belo Horizonte as pessoas estão na praça pregando hipnose. Ela acontece também no show business? Acontece. Por uma indução hipnótica você pode esquecer seu nome? Pode. Né? É lógico que sim, a hipnose clínica, no caso da depressão, ela tem fundamento, né? Porque a pessoa, quando ela está no transe hipnótico, ela começa a ter a baixa queda de hormônios, né? Do cortisol, que é o hormônio do estresse, enfim, produz um estado de relaxamento, ou seja, a pessoa está mais induzida e mais propensa a receber informações. Então a gente começa a ter mais assertividade no tratamento, né? A gente trabalha inicialmente com o processo de relaxamento e depois de indução hipnótica com resolução de problemas, assim como a terapia. A terapia, na verdade, ela funciona para que você comece a direcionar pensamentos pessimistas, derrotistas, aquela baixa autoestima que você tem, vai ser o mesmo na hipnose, só que ela acontece de uma forma muito mais intensa, porque a pessoa tira parte do julgamento, aquela parte que eu falei de racionalização, porque no transe hipnótico ela não está raciocinando, ou seja, não que ela não está raciocinando, ela está, mas ela está num estado de letargia corpórea, ela passou pelo aquele processo de dessensibilização, ela se encontra num momento de relaxamento profundo e consegue ter maior resposta aos nossos comandos, né? O que não quer dizer que 1, 2 sessões de hipnose cure uma depressão, não é isso, né? Quando a gente fala de qualquer tipo de cura, gente, é aquilo que foi falado aqui, gente. Se a pessoa não quiser ser curada, ela não vai ser curada. Por mais boa ação que você tenha, por mais que você seja amparada pelos melhores terapeutas, pelos melhores médicos, pelas melhores teorias, se você não quiser a sua cura, e a gente sabe que existem sim depressivos que não querem ser curados, porque existem ganhos secundários, né? Existe a questão também de que quando você está depressiva, as pessoas tendem a olhar mais para você, enfim, são fatores, né? Mas aqui eu estou falando dos pacientes que querem realmente se submeter, ou seja, a hipnose também não é para todos, tá? Eu queria deixar claro que a gente passa por um processo de avaliação, algumas pessoas são suscetíveis e outras não, então é um dos recursos. Assim como também existem outras técnicas dentro da terapia, dentro da medicina, dentro do magnetismo, vocês podem trabalhar a depressão. Mas eu vejo a hipnose como uma das melhores em quesito de recurso, porque existe esse alinhamento de energia, na verdade, né? Essa baixa tensão faz com que você consiga relaxar e prestar mais atenção no seu interior, né? Que é aquele movimento para si, para dentro. Porque o depressivo também, a gente falou da comorbidade, da ansiedade. Se o paciente chega muito ansioso e você quer trabalhar para ele olhar internamente, ele quer olhar para tudo que acontece ao externo, menos para si. Okay? Fala aí, Ricardo. Você quer perguntar? Não? Ela quer perguntar, mas passa para mim. Olha, pois é. Primeiro, para parabenizar os três, né? Que realmente, para falar de um tema tão complicado, tem que ter coragem, tá? E não é só conhecimento, é coragem mesmo. Isso falando de uma pessoa que já passou por depressão. E, como se diz, usei vários métodos de cura, não só remédio, terapia, a parte espiritual, foi uma construção. Fácil entrar, difícil sair, tá? Então, assim, eu classifico como uma pessoa que já foi doente, como uma epidemia. É um câncer que está entrando na nossa sociedade, no jovem, e ninguém está percebendo. O câncer você vê, mas a depressão não. E o difícil, mais difícil ainda, é reconhecer. Você assumir que você está com depressão. Então, eu assim, é uma primeira pergunta, porque eu não vi no século XVIII ou XIX que existia depressão. Eu acho que é uma doença nova. E por ser nova, eu acho que está sendo um pouco assim divulgado, ou então os resultados estão pífios. Então, primeira pergunta, acho que seria a psicóloga mesmo, realmente uma doença nova, a doença do século XX, XXI?
autores, Descartes, Platão, Sócrates, pensadores, os gregos, né, a própria mitologia grega, ela vem trazendo a depressão ao longo dos séculos com nomes diferentes. Ela já foi conhecida como a melancolia, a doença do mal, né? Você falou a respeito do câncer, né? A AMENG, que é a Associação Médica Espírita Mineira, ela coloca como a depressão sendo o câncer da alma. Tá? Então ela classifica exatamente isso. Lembra que eu falei aquela história do ovo ou da galinha? A gente não sabe o que veio primeiro, mas que existem comorbidades. A depressão ela é a segunda causa de maior prevalência de morte hoje. Qual que é a primeira? Não. Infarto, doenças cardíacas. E ambas estão meramente interligadas. Né? Então, assim, por ser uma a primeira e a segunda, né, elas possuem uma relação. Então, ela tem sido mais falada, mas não quer dizer que ela seja nova. Na verdade, ela foi trocando de nome ao longo do tempo e não muito tempo passado ela era conhecida como maníaco depressivo, né? Transtorno maníaco depressivo. Por quê? Porque ela era comumente conhecida como o transtorno da bipolaridade. E a gente tem que ter muita segurança quando a gente consegue definir o que é uma depressão leve, o que é uma depressão moderada, o que é um distímico, que geralmente é tido como depressivo, mas ele não é um depressivo. Sabe aquela pessoa, fácil de falar, os 7 anões tinham uma pessoa que reclamava de tudo e ranzinza. O distímico é o ranzinza. Começou o dia, você fala bom dia, ele bom dia por quê? Não tem nada de bom, sabe? Ou seja, a distimia também é comumente conhecida como depressão, só que ela é um pouco mais grave, né? Os transtornos bipolares, né, de afetivos, de humor, também são conhecidos como depressão. É aquilo que... Como chama o rapaz que veio aqui? Marcelo falou. Na verdade, eu prezo sempre pelo autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhecer, quanto mais você conhecer sobre as emoções e os sentimentos, mais facilidade você vai ter para poder também distinguir o que a gente tem, né? E poder falar com as pessoas o que se tem e como se pode ajudar, né? A depressão pode levar ao câncer, por isso que eu te falei. Se for uma depressão por excesso de cortisol, onde existe ali uma queda da imunidade. E o câncer levar à depressão é o mais comum, né? Pelo estigma da doença. Eu acho interessante você ver você falou dos aparelhos do celular, isso aqui. Tem realmente diferença no nosso organismo, essa radiação toda que a gente está recebendo? Olha, na verdade é o seguinte, hoje a maioria das doenças estão baseadas em duas alterações no organismo, processo oxidativo e processo inflamatório crônico. Geralmente está ligado às intoxicações do meio ambiente que a gente sofre o tempo todo, as intoxicações, está relacionado a problemas de permeabilidade intestinal. E outra coisa, existem vários níveis de estresse também, né? Não é só o estresse que eu falei aqui, de estresse psicológico. Existe o estresse ambiental, que é causado por ruído, barulho. Existem outros tipos de estresse também, que pode levar ao aumento do cortisol. Oi? Sim, estresse ambiental. Estresse ambiental. Gente, eu vou endereçar a pergunta que ele fez sobre a questão do magnetismo, mas antes disso, tem mais alguma pergunta? Porque essa seria a última pergunta para a gente encerrar, que a gente está com o objetivo de encerrar 9 horas mesmo. Os 3? Tá. Então, antes da sua pergunta, que você é a última, eu só falar sobre uma questão importante, que é o seguinte: como eu falei antes, inicialmente, no início da minha apresentação, o nosso objetivo aqui não é trazer para vocês escolherem qual que é o melhor, qual foi o melhor apresentador, qual é a melhor terapia, se é o caso de fazer um tratamento médico, um tratamento psicólogo, psiquiátrico, um tratamento de bioenergia. A intenção é dizer, olha, nós temos capacidade de ajudar. A ajuda pode vir de várias maneiras. Nós oferecemos, cada um de nós oferece a sua especialidade, a sua particularidade para ajudar. Agora, o mais importante, gente, nem é trazer isso aqui. O mais importante é o que eu falei no final da minha palestra.
A gente formar um grupo de pessoas que queira ajudar as pessoas que estão com problema de depressão. E vamos ajudar como? Aí esse grupo vai estabelecer. Então, eu tenho as minhas ideias, eu tenho as minhas sugestões, tenho, mas o grupo é que vai conversar e vai sair com um projeto de ação. Nós vamos ajudar assim, 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 nós vamos fazer isso, isso e isso. Esse que é o meu objetivo principal, pensando nesse seminário todo aqui. Tá certo, nós vimos a participação da Ariane trazendo a peculiaridade da psicologia, o Fred trazendo a peculiaridade da medicina, eu trazendo a peculiaridade do magnetismo, mas nesse caso, por exemplo, não é um grupo de formação para trazer pessoas aqui para o tratamento magnético, não. Nós podemos, inclusive, em que visitando as pessoas, falar, olha, nós temos várias opções para você fazer um tratamento. Uma delas é o tratamento magnético. Tem também tratamento psicológico, tem também tratamento na área médica. Tem outras opções também. Então, o objetivo nosso não é puxar a sardinha para o nosso lado, mas formar um grupo em que nós possamos ir até as pessoas que estão necessitadas e falar, olha, meu amigo, em que eu posso ajudar? Nós podemos ajudar. Aquela pergunta daquela mãe, lá em Fabriciano, a pergunta não, a afirmação dela, Humberto, quando aconteceu, eu não sabia a quem pedir ajuda. E eu estou querendo, a minha intenção é de formar um grupo que vem exatamente suprir essa necessidade. Fulano, nós ficamos sabendo que você está com problema, ou seu filho está com problema, ou sua mãe, seu pai está com problema de depressão. Em que nós podemos ajudar? Podemos ir à sua casa e fazer uma oração por você? Ótimo, nós vamos lá na sua casa e fazer uma oração por você. Podemos oferecer terapias alternativas? Aí vem aqueles grupos que a Ariane trouxe para a gente, que ajudam, a gente pode levar isso para a pessoa. Porque a pessoa, gente, como essa mãe que nos falou, quando ficou sabendo, ela não sabia, ela perdeu o chão, não sabia onde buscar ajuda. Se nós temos capacidade, temos ainda uma integridade física para ir oferecer ajuda e oferecer alternativas de ajuda, por que não? Esse que é o objetivo principal desse grupo. Quem vai formar esse grupo não faz diferença. Quem estiver interessado em ajudar, ele é arreligioso, quando tem a palavra apartidário, ele é arreligioso, não é um grupo de religião, é um grupo de pessoas que querem ajudar a quem esteja com problema de depressão. Minha pergunta é para os três. A Ariane já antecipou um pouquinho, mas eu queria saber de uma forma mais sistematizada e também conhecer a visão de todo mundo, o que fazer diante de uma situação em que um depressivo se recusa a fazer o tratamento. Obrigado. Ladies first. Na maioria dos casos, quando a depressão é moderada, a grave, o paciente ele não quer ajuda. Na verdade, ele já cansou tanto de dar indícios de que ele precisa de ajuda e as pessoas em volta não conseguiram entender, então ele para de tentar. Lembra da desesperança? Pois é, ela está aí. E o que a gente vai fazer? Puxar pela mão. Você não quer fazer não? Eu vou com você. Você não quer tomar banho? Eu te dou banho. Você não vai, porque você tem que entender que o depressivo grave, ele não é que ele é preguiçoso, que ele não gosta de tomar banho, ele não tem estrutura para levantar da cama para tomar banho. Ele para de fazer as principais atividades básicas de sobrevivência, que é comer, quer dormir, quer levantar, quer abrir a janela do quarto. Então ele vai precisar de ter alguém que faça isso por ele. Então, aqueles itens que eu coloquei, como ajudar? Primeiro é ouvir, né? Para de tentar resolver o problema do depressivo, resolva. Pare de fazer com que ele resolva, entendeu? Então é passar pela mão e tentar levar mesmo aos trancos e barrancos, sabe? Se ele não quer ir no médico, leve ao médico. Né? Naquele momento de julgamento, ele já não está mais pensando, raciocinando de maneira coerente. Então você precisa-se ter alguém para poder fazer isso. Não é uma matéria fácil. Não é fácil conviver com um depressivo grave. Né? Mas também não é impossível. Basta, como Kardec colocou, o mínimo de vontade. E tendo o mínimo de vontade, você consegue fazer. Mr. Doctor. Olha, é o que a Ariane falou. Às vezes ele está tão debilitado que ele não tem ânimo nem para levantar da cama, nem para escovar os dentes, nem para tomar um... Dá para intervir? Sim. Então, a casa, Ana Clara, a gente tem que internar o paciente
e às vezes fazer o antidepressivo injetável. Então, esses pacientes, por exemplo, que têm risco de suicídio, que além da depressão estão muito debilitados por questão de alcoolismo, entendeu? Aí você interna e faz a droga injetável. E se além da depressão ele tiver alguma alteração da cognição, que ele não tiver condições de tomar a decisão sozinho, aí a família pode tomar por ela, aí vai internar e vai fazer injetável. Ou casos em que o paciente, além de depressão, por exemplo, tem alcoolismo envolvido e tem alteração da cognição pelo álcool, não pensa direito, não raciocina direito, aí a família tem como intervir, sim. Beleza, gente. Finalizando então essa pergunta, né? E depois dessa pergunta a gente vai fazer uma musiquinha com o Teule, e a tia Linda vem fazer a oração de encerramento para a gente aqui. Gente, qual que é o lugar mais apropriado para se fazer uma cirurgia, Fred? No bloco cirúrgico. Qual que é o lugar mais apropriado para você fazer um tratamento energético com a pessoa? Dentro de uma sala de passe. Mas o paciente de depressão fundo do poço, que a gente, né, tem esse jargão, depressão fundo de poço, ele não vem à casa espírita, gente. Ele não vem para fazer um tratamento aqui. A gente tem que ir até ele. A gente tem que ir até ele até que ele esteja suficientemente forte para vir à casa espírita fazer o tratamento aqui. E é assim que a gente faz. Aqui, graças a Deus, nós nunca tivemos, nos nossos, acho que 3, 4 anos que nós temos o tratamento magnético aqui na nossa casa, nós nunca tivemos um paciente fundo de poço. Tivemos vários pacientes de depressão, como o Marcelo veio nos trazer aqui. Mas ele não estava ainda fundo de poço, na cama, debilitado, que não queria saber de nada, não. Foram os pais deles que o trouxeram, não foi, Marcelo? Você não veio com seus pais? Apesar dele ser adulto e tudo, foram os pais dele que o trouxeram. Mas ele não estava de cama. Aquele paciente de cama fundo do poço, a gente tem que ir até ele. Então o ideal é que a pessoa venha até a casa espírita. Mas se não tiver condições, a gente vai até ele. Eu participei de um tratamento, Mark, o nome dele, em Boston, quando eu morei lá. Esse era paciente do fundo do poço, deitado na cama, não queria fazer mais nada. Foram várias vezes fazendo visita a ele, indo na casa dele e tudo. Depois ele teve condição de participar do tratamento na casa espírita, a qual eu participava lá. No final, gente, e isso é só para a gente encerrar aqui, para a gente não estourar muito tempo. No final, nós comemoramos o aniversário dele. Ele é americano, casado com uma brasileira. Comemoramos o aniversário dele na casa dele, em que eu levei toda a minha parafernália de som, de iluminação de boate e tudo. Fizemos uma festinha na casa dele, e ele estava dançando axé e rebolando. Um cara que estava na cama, que não queria saber de nada, que estava quase que desistindo da vida. Então esse é o poder do tratamento magnético. Ele fez só o tratamento magnético? Não, também teve o tratamento médico, com medicação médica, né? Medicação, pílulas e tudo, e também deve ter tido um acompanhamento psicológico também. O mais importante não é como que ele se reabilitou. O mais importante é saber que, sim, existe a reabilitação. Sim, é possível você trazer um paciente de volta. Um paciente que já estava praticamente entregue, tipo assim, entregou a vida, entregou para Deus. É possível você reabilitar. Então, fechando mesmo, né? Não é nossa intenção aqui ficar puxando a sardinha para o nosso lado, fazer um grupo para trazer todo mundo para aqui para o tratamento magnético. Não, o objetivo é ajudar. Meu amigo, como que a gente pode ajudar? É fazer então oração? Então toda semana a gente vai na sua casa e vai fazer oração. Vamos lá fazer uma oração, vamos abrir a Bíblia e vamos ler os textos sagrados e vamos fazer oração para você. Se essa é a maneira, vamos fazer isso. Se existe outra maneira, vamos procurar maneiras de nós te ajudarmos. Nós, independente de religião, independente de credo, nós estamos aqui querendo ajudar. Nós estamos oferecendo ajuda. Muitas vezes ele não vai querer ser ajudado, como ela falou.
Mas a família quer que ele seja ajudado. E tendo consentimento da família, a gente pode ir até a casa dele. Então tem que fazer visita a pacientes que já tentaram suicídio, como o caso do primo que eu falei, o primo do amigo meu que eu falei. Então vamos até a casa dele, vamos fazer oração e vamos fazer alguma coisa. O que eu não posso me permitir, o que eu não me permito é ficar de braços cruzados sem fazer nada. Sabe por quê, gente? Porque mais tarde, quando for perguntado, quando passar o filme da minha vida, olha, passaram esse pessoas por mim, eu poderia ajudar, eu poderia ter feito alguma coisa, oferecer ajuda, e eu não fiz nada. Aí isso vai me pesar muito, porque nós sabemos da necessidade, sabemos da nossa potencialidade, que eu posso ajudar, e se eu ficar de braço cruzado, eu estou sendo uma coisa que no direito se chama conivência. Eu estou sendo conivente com isso. Eu poderia ter ajudado e não ajudei. Então, Fred, muito obrigado pela sua participação. Ariane, muito obrigado pela sua participação. Mais uma rapidinha. Olha, nós já passamos de 9 horas já, hein, gente? Mais uma rapidinho. Fala aí. Então nós vamos agradecer aos nossos expositores, Ariane Borges, Dr. Frederico Schecker, Humberto Pereira. E mais uma música com o nosso amigo Teuler. Para a gente fechar com chave de ouro, esse assunto foi um assunto bem pesado energeticamente, né? É um assunto que preocupa muita gente já passou por isso, né? Ou teve alguém perto, né, que passou por essa questão. Eu vou tocar uma música um pouco mais alegre agora, um pouco mais para cima, para a gente poder ir embora mais leve, né? Para a gente deixar as mágoas, as coisas, né, mais pesadas e ruins para Jesus tratar e a gente ir embora mais tranquilo. O nome dessa música é Apenas Amar, do nosso amigo Denis Soares. Uma música muito bonita. Então vamos lá. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais. Então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo um mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para glorificar. Amar é mais dar que receber. Amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber. Amor, deixar fluir a força divina em nós. Apenas amar. Apenas amar. Boa noite, gente.
Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Mais uma vez agradecer aí o pessoal de João Molevade, Timóteo, o Coronel Fabriciano, Braunas, enfim, a todos que aqui participaram conosco. E lembrando que a Fernanda está aqui na frente com os ingressos do Domingo das Massas, no dia 25/3, de 12 às 14 horas. E para encerrar os nossos trabalhos definitivamente, nós vamos chamar a tia Linda para fazer a prece final. Eu desejo a todos uma boa noite e até o próximo encontro, se Deus quiser. Vamos então orar. Amigo Jesus, médico querido de nossas almas, quão gratificante é reunirmos-nos em Teu nome para tratarmos de um assunto de tamanha importância. Faça em cada lar onde a depressão exista, em cada pessoa, nas famílias aqui representadas, dando-nos a todos força e coragem para que cresçamos e caminhamos em Sua direção. Seja sempre conosco, Senhor Jesus, e permita que saiamos daqui convictos de que algo podemos fazer em Seu nome para aqueles que se encontram depressivos ou a caminho da depressão, e que a Sua luz, Jesus, e que a tentativa de praticar o Seu Evangelho possa nos libertar para que prossigamos destemidos em Sua direção. Agradecemos-Te pela bênção deste encontro e pedimos que guarde os expositores que com tanto carinho e com tanta clareza abordaram este tema. Fica conosco, divino amigo, envolvendo-nos em Tua paz, agora e por todo sempre. Que assim seja, Senhor. E tem a segunda parte do lanche agora também, viu, gente? Gente, obrigado a todos. E aqueles que deram o nome na lista, eu vou procurar vocês através do WhatsApp e faço contato com vocês para a gente montar, chegar num dia que seja propício a todo mundo para nós nos reunirmos, tá ok? Um abraço então, fique com Deus. Vamos lá para fora que ainda tem lanchinho para a gente lá ainda.